Hoje a nossa tríade, o que está sendo dito no cartaz aí, é identidade, educação e adoração. Cristo, modelo de existência para a igreja. Essa nomenclatura que eu usei, bem do John Frame, a primeira palestra foi normativa, apresentando a norma da Escritura com relação à autoridade, poder e presença. Isso é normativo na Escritura. Mas também Deus fala conosco na nossa existência, e por isso a gente vai falar de identidade, de educação e adoração. E a próxima palestra, ela é mais situacional. Então são coisas que estão em todas as situações da vida, e as vamos trabalhar depois: casamento, trabalho e descanso. Essa é a próxima palestra. Então, mas a de agora, identidade, educação e adoração. Na verdade, todas essas palestras, elas tinham como texto base o livro de Gênesis. Foi de lá que elas vieram. Como a primeira, autoridade, poder e presença, era mais complexo subtrair essa temática só em Gênesis, porque você tem isso no livro de Gênesis, mas depois você tem isso de um modo mais perceptível à medida em que a própria encarnação do verbo acontece. Mas todas essas coisas você percebe: o mundo criado pelo poder da sua palavra, você percebe a autoridade de designar coisas para que elas sejam e funcionem como são, a autoridade para criar homem e mulher e estabelecer as relações como elas são, e a presença de Deus sempre constante e de modo discreto, mas ali, quando no cair da tarde, Deus conversava com o casal. Então havia sempre a presença de Deus permeando todas as coisas. Assim como já houve uma presença física de Jesus Cristo aqui nessa terra, assim como ela continua a existir, mas agora espiritualmente, e assim como existe a presença do Espírito Santo em nós. Então, essas coisas a gente pega no livro de Gênesis como um todo. E essa primeira tríade, ela é muito interessante para pensar a questão Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, porque lida exatamente com essas questões existenciais. Quem que eu sou? Onde eu estou? Como que eu aprendo as coisas? A quem eu presto contas? A quem eu adoro por tudo isso? E de um modo muito específico, se quiserem depois ir acompanhando no livro de Gênesis, no capítulo 3, depois que homem e mulher pecaram, Deus faz 3 perguntas. E essas 3 perguntas eu vou utilizar como ferramenta pedagógica para apoiar essa tríade. As 3 perguntas que Deus faz é: onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? E comeste da árvore que eu disse que não comesse? Essas são as 3 perguntas. E eu faço uma associação com a primeira pergunta: onde estás? Onde estás? Eu faço uma associação com identidade. É mais ou menos como nós fazemos. Nós não temos o costume de dizer que nós temos um certo jeito, porque a minha família é espanhola, porque a minha família é italiana. Eu sou meio topeiro assim porque a minha família é de... não vou dizer o lugar, né? A minha família é de... aí você escolhe um lugar. Ou eu sou mais reservado assim porque minha família é de... também não vou falar o lugar. Então nós costumamos associar de onde nós viemos com quem nós somos. Tanto que existe sempre pessoas que transitam para cá, para aqui, para acolá, aquela saudadezinha de fundo: eu tenho que voltar para lá, tenho que voltar para o Caxiri, tenho que voltar para sei lá para onde, você tem que voltar para o Acre. Acre ninguém nunca ouviu falar, mas tem gente que quer voltar para o Acre. Mas tem Jandira, tem gente aqui de Jandira estudando, olha aí, ó. Quem sabe um dia Jandira, até ele começar a ganhar o mundo e esquecer de Jandira, entendeu? Não sei, costuma acontecer. Mas a gente tem sempre essa associação. Quando Deus faz a pergunta: onde estás? Não é que Deus estivesse brincando de pique-esconde ou não soubesse onde o homem estava. Mas Ele usou uma ferramenta que nós usamos como pais. Há coisas que os filhos fazem e você faz a pergunta: filho, foi você que cortou a bola
de futebol novinha, do Atlético Paranaense, foi a mando da sua mãe? Não sei. Não, né? Aí o filho fala assim, não fui eu. Aí você fala assim, rapaz, você é filho único. Eu e sua mãe estávamos fora. Nós não temos cachorro nem gato. O que poderá ter acontecido? E aí, geralmente, a cabeça infantil ela é muito brilhante, né? Vai ver que deu um vento muito forte e rasgou tudo. Porque de vez em quando venta forte. O interior do Paraná que eu diga. De repente foi um vento desse, cai umas telhas e rasga a bola. Aí você fala, filho, poderia ter acontecido. Mas a casa está toda em ordem. Não parece que bateu nenhum vento. Sabe, tem essas coisas. Você está dando uma chance da pessoa entender e reconhecer o que aconteceu. É a chance de dizer a verdade. Deus quis que Adão soubesse onde ele estava. Porque em um lugar ele não estava mais. Ele não estava mais no reino dos céus. Ele não estava mais no reino dos céus. É o primeiro caso de metaverso na história. Em que você está no mesmo lugar, mas não é mais o mesmo lugar. Ele abre os olhos e as coisas são diferentes. Ele estava no mesmo lugar, mas não era mais o mesmo lugar. E Deus tinha que contar para ele que você não está mais no reino dos céus. O lugar que você está pisando agora é amaldiçoado. E a vida vai ser muito difícil. Onde estás? Quando você conseguir responder essa questão, e na verdade nós vimos já com beleza a palestra anterior, e nós sabemos qual é a resposta. A Escritura só vai responder isso lá na frente. Onde estás? Eu estou em Cristo. É o único lugar em que você vai ter a resposta. É quando você estiver em Cristo e for nova criação. Antes disso, a pergunta onde estás fica sem resposta. E não é à toa que nós lutamos com a questão de identidade. Porque certamente muitas vezes nós não sabemos onde estamos. Às vezes você tenta se estribar na questão da região de onde você veio, do lugar onde você nasceu. E nada disso conta para estabelecer a sua identidade. Porque a sua identidade não está aí. Onde estás? Se você não souber onde você está, você não sabe quem você é. Simples assim. E somente quando você está em Cristo, é que você entende adequadamente a sua identidade. Eu fui criado à imagem de Deus. Mas isso não é tudo, essa é uma boa resposta. E talvez até algumas pessoas que não queiram saber de Deus, reconhecessem, falando assim, a Bíblia diz mesmo que nós somos formados à imagem de Deus. Mas você tem que responder mais. Eu fui criado à imagem de Deus e eu sou a noiva. Enquanto você não conseguir entender isso, o Evangelho não chegou no coração. Eu estou em Cristo e eu faço parte de um grande povo que é chamado de a noiva de Cristo. Porque todos fomos criados à imagem de Deus, ímpios e crentes. Então, concluir que nós fomos feitos à imagem dele não é tudo. Eu preciso chegar aqui. Eu sei que a minha identidade envolve ser a noiva de Cristo. Então, essa pergunta, onde estás, tem essa amarração importante. Porque na criação, a humanidade é criada à imagem de Deus. Tem essa vocação relacional com Ele. Na queda, essa imagem ela é rachada. A noiva foge, se esconde, tem vergonha. Mas na redenção, Cristo, Ele é a imagem perfeita. E é por isso que como igreja, como corpo de Cristo, como noiva, nós vemos isso resgatado. É por isso que, quando tem essa pergunta, onde estás? Você sabe que a verdadeira identidade da igreja é, eu sou noiva de Cristo.
Essa é a verdadeira identidade da igreja, porque é o povo comprado, é o povo separado, é o povo que pertence a Ele. Tudo que nós somos, homem, mulher, casados, solteiros, nós só fazemos sentido porque nós pertencemos ao noivo. Você fala assim, então o que eu sou sem o noivo? Então, você entendeu. Nada. Ou as coisas que as pessoas escolhem, ao ponto de a pessoa preferir falar assim, eu sou uma vaca, eu sou um gato, eu sou um leopardo. Ou as ofensas maiores, eu rejeito que Deus tenha me feito homem, eu rejeito que Deus tenha me feito mulher, eu sou, sempre o verbo ser, né? O verbo ser é muito pesado, eu sou, e aí vem com uma questão de identidade. Então, quando nós não pertencemos ao noivo, nós somos o quê? Nós somos essa pleiade de coisas que nós escolhemos ser. Tentando ser, e mesmo indo contra a evidência. Um autor chamado Scott Oliphint, ele tem um livro de apologética da aliança, que ele é muito interessante, e ele traz um exemplo bobinho, mas muito interessante, que é aquela brincadeira que a gente faz com crianças quando está na piscina, ou em rio, ou em praia, que você está com a bola, e você esconde a bola, cadê a bola? Cadê? Sumiu, Tem uma época para isso, né? Depois de uma certa idade, essa brincadeira já não cola mais. Mas tem uma época para isso, e de vez em quando você dá uma bobeirinha com a bola, ela escapa do meio das pernas, e você sabe, eu não vou falar nada de força de empuxo e os cálculos, mas a força de empuxo atua, e a bola... Você tem que fazer força para afundar uma bola. Se você nunca tentou, faça isso, vai para a sua banheira e tenta afundar uma bola. Você tem que fazer força para afundar a evidência de que ela deveria flutuar. E quando você dá uma bobeirinha, a evidência vem para a superfície. É mais ou menos isso que acontece com essas pessoas que estão lutando com as questões de identidade. Você tem que fazer força para negar. Muita força, o tempo inteiro. E sempre que você dá uma bobeira, a evidência vem para a superfície. É assim que as pessoas vivem quando não são noiva de Cristo. É por isso que o seu casamento não é a sua identidade final. A sua identidade é, todos juntos, pertencermos a Cristo. Então, o casamento só é saudável quando você sabe que ele não é absoluto, mas ele é sinal da relação Cristo e a igreja. Sabe, isso dá um choque na gente, especialmente quando você acha que agora eu me encontrei, porque eu finalmente casei. Que raio de projeto é esse? Não, isso não é projeto de vida não. Isso é projeto de idolatria. Isso é projeto de tristeza profunda. Por quê? Porque o seu cônjuge nunca vai te dar aquilo que você precisa. Nós convivemos como cônjuge dentro das coisas possíveis. Amores possíveis, relacionamentos possíveis, mas assim, de gente quebrada. Não dá brinquedo novo, é tudo brinquedo rachado. Mas de vez em quando nós queremos da relação que alguém me entregue algo. Que às vezes a briga é grande porque eu estou querendo algo que a pessoa não consegue me entregar. Eu estou querendo corpo. Identidade, é muito legal essa identidade. Mas tem mais. Da outra parte da tríade é a educação. Quem te fez saber que estavas nu? Onde é que você obteve essa informação? Você deu um Google aí no Jardim do Éden? Alguém contou para você? Como é que foi isso? Porque às vezes você faz isso, você não pergunta mais para ninguém. Eu morro de dó das avós. Porque antes tinha a receita da vovó. Agora está no Google. Ninguém mais pergunta nada para a vovó. E a vovó fica chateada, ainda jura que ninguém faz igual a dela, mas fizeram até melhor talvez. E aí ela fica assim, eu não valho mais nada, eu valia a minha receita, e agora vou viver de quê? É uma certa tristezinha, mas de novo, não atrele a sua identidade à sua receita. Senão você vai sofrer muito. Mas aqui, educação, quem te fez saber? Quem é que disse isso?
Lembra do livro de Daniel? No primeiro capítulo você tem uma nação, a Babilônia, nação pujante, forte, e que ela tentou reeducar os meninos de Israel, não foi? Por quê? Porque ela sabe que educação é importante. Educação forma cabeças. Às vezes é só cabeça num palito. Não tem coração, não tem nada. Às vezes é só uma cabecinha num palito. Mas forma cabeças, não posso negar isso. Quando você abre o livro de Gênesis, você percebe que Deus é o educador original. Deus cria um jardim, cria um mundo todo já com significado. E Ele vai interpretando isso para homem e mulher naquela conversa de todo dia, explicando como é que as coisas são e o que elas são. A gente jamais descobriria por nós mesmos. Mas Deus nos deu inteligência para ir pensar as coisas, relações, e Deus sente prazer que a gente descubra as leis que Ele colocou na natureza que Ele criou. Como eu mencionei de Daniel no capítulo 1, a Babilônia tenta reeducar o povo de Deus, impondo nova identidade, nova língua, nova liturgia. É a tentativa de reformar a noiva. Em Lucas 4 você vai ver Jesus sendo levado ao deserto, e Ele é o filho fiel, e Ele é o filho que não aceita a catequese de Satanás. Ele não recebe a releitura das Escrituras. Ele permanece fiel à palavra do Pai. Por quê? Porque é assim que a Escritura começa. O mundo interpretado por Deus, o mundo criado por Deus, o mundo com as funcionalidades que Deus estabeleceu, o mundo com as separações que Deus estabeleceu. Deus não separou só noite e dia, Ele também separou macho e fêmea. Quer as pessoas desanimem disso ou não, mas do mesmo modo que Ele fez separação entre luz e treva, Ele fez separação entre homem e mulher. Então, Ele não aceita a catequese de Satanás, não recebe a releitura das Escrituras, mas Ele permanece fiel à palavra do Pai. É assim que nós temos. É por isso que quando você lê em Efésios, Paulo falando ao povo lá, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É pela educação das Escrituras que nós vamos sendo limpos para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Eu sei que parece simples demais, não é? Falar assim, eu vou expor as pessoas à palavra e é isso? Foi isso que ele disse que o noivo faria com a noiva. Lavaria a noiva com a palavra. É por isso que nós insistimos em estudar a palavra, além do culto público. Nós que inventamos escola dominical. Mas, se não fosse escola dominical, podia ser outra coisa qualquer. Pode ser que uma igreja não tenha escola dominical, e não é problema nenhum. Mas é sempre interessante que ela saiba a importância de estudar a palavra. Pode fazer escola terçal, quartal, quintal, sextal, faz qualquer escola. Mas reúnam-se para estudar a palavra, porque ao estudar a palavra a gente vai sendo limpo por ela. Ou seja, a educação na igreja é o processo pelo qual Cristo prepara a noiva para o dia das bodas. Então, reformados têm curso de noivos? Tem, esse aqui. Palavra, sacramentos, disciplina, igreja reunida, tudo isso é curso de noiva em andamento. Tudo isso. É por isso que você sabe que alguém já está mais pronto. Alguém chegou na igreja, recém-convertido, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar ele passar por esse curso de noiva por um tempo, dele testemunhar coisas, batismo, a pregação da palavra, a igreja reunida, dias difíceis, vendo como é que a gente vai andando com Deus mesmo no dia difícil, para você ir vendo um caráter provado. E à medida que você vê um caráter provado, é muito mais interessante você falar assim, eis que vejo que esta mulher bem podia ser a minha noiva, porque eu consigo enxergar o que Deus está fazendo na vida dela, e eu acho que eu quero entrar nesse processo aí para ajudar, porque tem gente que entra para atrapalhar, né?
Não, eu quero entrar para ajudar. Eu vejo o que Deus tem feito na vida dela e eu quero entrar nesse processo. Acho que seria legal. Assim como uma mulher pode olhar o cara e falar assim: rapaz, eu vejo o que Deus vem fazendo na vida dessa topeira ambulante e eu estou vendo perspectivas aqui. E eu quero entrar nesse processo. Não é diferente disso. É o nosso curso de noivo o tempo inteiro. Então, quando um casal se submete à palavra, quando ora junto, quando ouve a pregação, quando serve na comunidade, eles não estão só fazendo coisa de igreja. A gente fala e chama isso de coisa de igreja. Não! Eles estão participando do processo pelo qual Cristo prepara a noiva. É esse processo que nós estamos. Porque o nosso casamento, de cada um de nós aqui, tem que ser moldado pela essa pedagogia do noivo. O noivo usa a palavra de Deus para moldar a noiva. E não tem como ser de outro jeito. Bom, sobre educação, até aqui. Identidade, educação, adoração. Adoração, eu diria que se eu pensasse numa noiva, você pensa assim, para quem que a noiva se arruma? Ela se arruma para as fotos, assim, né? Poderia ser, né? Ela se arruma para as fotos, arruma para o noivo. E geralmente para o noivo, né? Imagina-se. Mas pode ser que inclua fotos, não tem problema nenhum. Percebam o seguinte, a Escritura, ela faz uma junção de você comeu, que é a terceira pergunta, né? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Porque quando você come daquilo que você não deve, você compromete a sua adoração. É isso que acontece quando você se alimenta daquilo que não deve, você compromete a sua adoração. Então, qualquer indisciplinado no garfo, pense nisso, a questão é mais teológica do que simplesmente querer emagrecer. É teológica mesmo. Você compromete a sua adoração a Deus quando você tem garfos indisciplinados, quando você tem estômagos indisciplinados. A história do mundo poderia ser contada pela alimentação. Deus deu um monte de alimentos para as pessoas comerem, primeiro casal. É Ele quem provê a alimentação. Mas eles resolvem pegar do único alimento que fora dito. Não peguem desse alimento, senão vocês vão morrer. Então já houve esse problema de comer daquilo que não deveria. A partir dali, vem toda uma história de o descendente, o filho, a semente, até que venha o descendente. Aquele de quem nós nos alimentaríamos. Até lá você tem isso tudo tipificado por cordeiro que você deveria comer, o cordeiro da Páscoa. Depois os animais que eram mortos em nosso favor. Por quê? Porque era o cordeiro que deveria ser comido. Assim como na ceia, é a refeição que nós devemos participar. Mas o pecado ele é tão sério que no começo você come daquilo que Deus disse, não comam. E agora quando você tem mesa posta, a ceia, comam. E tem gente que faz luxinho. Fala assim, eu comi lasanha, então acho que eu não vou participar da ceia hoje. Ou então, não participar esse mês, mas tem mês que vem, não é? É estranho isso. Porque essa é aquela refeição mandatória. É aquela refeição que você mostra alegria. É aquela refeição que a noiva vai com muita alegria. Porque mostra essa junção. E revela a quem você adora. Então a alimentação está muito associada a quem você adora. Na criação, o ser humano é criado para honrar o Criador. Na queda ele come do fruto errado e é uma infidelidade da aliança. O livro de Daniel que nós citamos, lembra que tinha uma dieta babilônica, tinha uma nova liturgia, mas era mesa de deuses, outros deuses. Mas eles entendiam, olha, se você comer disso aqui, você vai ficar inteligente. Tem gente achando isso até hoje, não é? Eu vou aumentar a quantidade de semente de chia,
para ver se meu cérebro vai chiar melhor. Eu não estou questionando as sementes, tá bom? Tem coisas que a gente vai aprendendo que fazem menos mal, que são melhores. A gente vai aprendendo essas coisas. Mas quando você faz uma transferência e fala assim, eu vou comer isso porque isso vai me dar. Fala assim, não. Você pode comer do bom e do melhor. Mas quem te dá é Deus. Sempre. O tempo todo. É por isso que em Lucas 4 você vê essa junção. Satanás oferecendo todos os reinos em troca de adoração. Ele queria desviar o coração do noivo. Então nós temos essa caminhada até hoje. A igreja padece, porque às vezes ela quer se alimentar de alguma outra coisa. E usando a questão de alimentar como mais uma metáfora, pode ser não só comida. Pode ser uma frase, você ouviu que foi tão bonita. Teologicamente ela pode estar torta, mas você achou ela boa e começou a se alimentar daquilo. E você já sabe como funciona. Quando você se alimenta de comida ultraprocessada, você tem a impressão de que está sendo alimentado. O sabor é gostoso. Também, aumentando o sal. Gente, aumentando o sal, gordura e açúcar, não tem como ficar ruim. Mas não fica bom. Fica apetitoso, fica delicioso, fica maravilhoso, fica desejável, mas não é bom. Bom é do jeito que Deus diz que é. É por isso que as experiências confundem a gente. Você pode ter uma experiência de pecado, profundamente gostosinha, fofinha, maravilhosa. Aí você fala, mas foi maravilhoso. Eu não posso negar. Deve ter sido mesmo. Eu só sei uma coisa que não foi. Ela não foi boa. E ela foi tão maravilhosa, que é como uma comida ultraprocessada, que ela vai fazer mal aos seus rins. Ela vai fazer mal ao seu corpo. Você não terá nutrientes. Mas é gostosinho. Me dá uma batata Ruffles para ver se eu não quero. A viagem inteira eu posso comer isso e chegar em casa e falar assim, acho que não estou nem com fome. Já comi. Não é possível fazer algo assim? Você pode ficar comendo porcaria o tempo inteiro e falar, a sensação é gostosinha, é salgadinha. Aí você fala, estou embalado. Tá, para a morte. Fica tranquilo. Já está embaladinho para a morte. Só falta colocar num saco preto e enterrar. Mas essa confusão a gente faz o tempo inteiro. A igreja às vezes ouve uma teologia diferente, daquela que você fala assim, mas parece tão interessante. É como esse fruto que é oferecido aqui. É por isso que a grande história que a gente tem na Escritura é uma história de casamento. O Criador cria um povo à sua imagem. Nós temos a queda como adultério espiritual. E toda a história da redenção é Deus buscando e restaurando a noiva. Mesmo uma noiva como a que nós ouvimos ontem. A noiva de Oséias. Cá entre nós, se a gente tivesse que falar com Jesus, falando assim, Jesus, a sua noiva é a igreja, vamos conversar? Essa noiva não é muito legal não. Vamos arrumar uma noiva mais interessante? Não é o que você diria para Cristo, não seria o conselho dado, falar assim, Jesus, o senhor sabe com quem o senhor está se envolvendo? Jesus, eu sei o que ela vai fazer com o senhor. Ela vai dizer que obedece o Senhor, ela vai até cantar para o Senhor. Mas ela vai fazer o contrário. Ela não vai confiar. Ela vai se esbaldar com qualquer outra coisa, menos de alegria de pertencer ao Senhor. Aí a gente daria um conselho assim, não daria, Senhor, só que outra noiva você arrumaria para Jesus? Acaba com a população humana e fala assim, então, Jesus, não tem noiva para o Senhor. Esse é o resultado. É por isso que quando a gente fala, estou em Cristo, isso acende a sua identidade. Porque agora você descobre quem você é.
Eu estou em Cristo. A minha identidade está nele. Eu sou a noiva. Aliás, é a única hora que o masculino falará isso, tá bom? Eu sou a noiva e está tudo bem. Aliás, é um bom ponto de contato, não é? Você fala assim, e você? Você é o quê? Fala assim, eu sou noiva. Como assim? Deixa eu te explicar. Jesus Cristo, tá? Blá, 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 blá. E aí você explica as coisas e para explicar por que você é uma noiva. Olha só, um belo ponto de contato. Se eu fosse você, eu usaria. Tudo bem até aqui? Ok. Então, eu vou pegar um texto de Lucas 4 e fazer um sermão naqueles moldes. Vocês viram que a gente fez o contrário hoje. A palestra primeiro, obrigado João Paulo. Fiz a palestra primeiro e agora eu vou fazer a pregação em Lucas 4, de 1 a 13. E vocês vão ver essa tríade: identidade, educação e adoração aqui. O texto do sermão, então, é Lucas 4, de 1 a 13, e a palavra de Deus diz assim: Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e quando foram concluídos, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos usar aqueles 4 pontos: ponto de contato, confronto, condição e convite, para poder lidar com esse texto, e vocês perceberão a tríade de identidade, educação e adoração. Então o ponto de contato é assim. Eu começo com as palavras do escritor C.S. Lewis em um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, quando ele descreve o que acontece quando alguém tenta ser bom. Aliás, é uma experiência muito boa. Já tentou ser bom? Falar assim: eu vou levantar todos os dias e arrumar minha cama. Isso é uma experiência boa, para saber quanto tempo dura tentar ser bom. E ele diz assim: nenhum homem sabe o quanto é mal, até se esforçar muito para ser bom. Um homem que cede à tentação em 5 minutos, não tem a menor ideia de como ela seria em 1 hora depois. Então Lewis descreve a experiência que todos conhecemos. Queremos viver pela fé, mas tropeçamos. Queremos obedecer, mas cedemos. Queremos ser filhos de Deus, mas descobrimos que não somos capazes sozinhos. E ele conclui: Deus está à espera do momento em que você descobre que jamais conseguirá tirar a nota mínima neste exame. Esse é o ponto de contato. Todos nós conhecemos o peso da tentação e o fracasso diante dela. E assim nós entramos no texto de Lucas com uma pergunta crucial. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. É dito que ele é o Filho de Deus. Mas que tipo de filho Jesus será depois dessa experiência? Porque afinal, Adão falhou, Israel falhou,
Todos nós falhamos, mas Jesus, ele foi declarado filho amado no batismo. Então agora, no deserto, saberemos que tipo de filho Jesus é. Aliás, vocês perceberam, em vários textos de Oséias também, sempre tem a ida ao deserto. É extremamente importante ir ao deserto, porque é uma metáfora para estar nas condições mais difíceis, estar nas piores condições, estar desamparado, porque é aquele momento em que você será você. É aquele momento em que você é exposto ao máximo, e aí surge você. Depois desse ponto de contato, nós temos o confronto que o texto faz conosco, porque o pecado exposto, a mentira desmascarada, a falha humana é evidenciada. Jesus, ele entra no deserto como o segundo Adão e o verdadeiro Israel. E Lucas 4, ele nos apresenta então Jesus, cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto. O mesmo cenário em que Israel falhou. O mesmo cenário que se transformou a terra com Adão. Quem é que nós somos, afinal, no dia da tentação? Será que nós somos como Adão e cedemos para obter aquilo que parece bom, agradável e que vai dar sabedoria? Nós somos como Israel, ficamos reclamando, testando Deus. Deus, me ajuda a olhar para o pão só como pão. Porque do jeito que eu estou olhando, ele parece ser mais do que pão. Ele parece que me faz ter sentido. Ele parece que mexe com a minha identidade. Nesse ponto, o filme do Homem-Aranha foi um dos mais legais. Se você não viu, não tem problema. Perca, chore, viva. Não gaste dinheiro. Mas tem um dos filmes do Homem-Aranha em que ele tem uma coisa que vem de um outro lugar que não é o planeta Terra, que é chamado de um simbionte. Se você não sabe o que é, deixa para lá. Mas é esse o nome. E é uma gosma preta, uma coisa. E o Homem-Aranha, uma hora, ele está com muita raiva, muito ódio da humanidade, apenas da humanidade. E aí, essa coisa, essa gosma preta, gruda nele. E aí, é a hora que ele tem aquele uniforme dele preto, e não vermelho do Homem-Aranha. Vermelho e azul. Então, ele tem aquele uniforme preto. Quando ele se deixa ser possuído pela raiva, ele tem a impressão de que agora eu estou bem. Ele tem a impressão de que ele é mais interessante. Ele tem a impressão de que ele é mais atraente, de que ele é mais importante, de que ele é alguém na multidão. Porque ele está movido por alguma outra coisa. Eu não sei se foi um crente que desenhou essa parte do filme. Deve ter sido, porque ficou muito bom. Você dá corpo àquilo que a gente fala, que quando você faz dominado pela raiva, você está agindo por um outro espírito que não o Espírito de Deus. Então, Deus, me ajuda a olhar para o pão como pão, e não alguma coisa que vai dar sentido à minha vida. Ou que se eu não comer esse pão, eu preciso ter sossego. E se eu comer 12 pães, aí eu vou ficar em paz. Dá aquela calma, não dá? Buchinho cheio, pesado. Você até senta assim tranquilo, fica meio zen. É a hora que você acredita e adora alguma outra coisa. Não só de pão viverá o homem. E aí vem a segunda tentação, que é um atalho de poder e glória. Eu te darei autoridade e glória se me adorares. Que atalho a gente quer, afinal? A gente quer ter influência sem santidade? Porque acontece isso, né? Você pode ser um influencer, ou você pode ter muita influência, só que aí você tem que começar a andar com gente e lugares, e fazer coisas e ir participar de coisas que não são interessantes nem envolvem santidade. É isso? Influência sem santidade? É sucesso sem a cruz? É reconhecimento sem entrega? E Jesus responde: ao Senhor Deus adorarás. O confronto é:
Onde é que a gente tem buscado glória afinal? A gente está estranhando tanto assim que a vida tenha sofrimento e passe pela cruz? Na hora que a vida se apresenta como sofrimento e dura mais do que você gostaria, o que você quer falar é o quê? Fala, Deus, eu não quero isso. Eu só quero a parte boa. Nós somos filhos que não obedecem, discípulos que buscam atalhos e adoradores que testam Deus. E Lucas encerra com aviso. O diabo, ele se retirou até o momento oportuno, mas não antes de se lançar a terceira tentação. Lança-te do templo, Deus vai te segurar. Seria o equivalente do que a gente diria hoje, não é filho do homem? Vai? Não tem um pessoalzinho que vai cuidar de você? Vai lá. A gente ouve isso o tempo inteiro. É a tentação da religião do espetáculo, que é usar Deus como escada, que é manipular promessas, que é exigir sinais para crer. A igreja reformada, historicamente, ela não só se recusa, mas entende que é um desvio da verdade, porque o nosso Senhor, Ele não quis fazer espetáculo para poder dar importância ao Evangelho. Pelo contrário, a importância do Evangelho estava em Ele se entregar para ser morto. E não ser uma religião de espetáculo. E o diabo se retira até momento oportuno. Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. E o confronto ele é constante conosco. Sabe, tem hora que a gente só confia em Deus. Se Ele fizer as coisas do meu jeito. Talvez se nós fôssemos aquela mulher com fluxo de sangue por 18 anos, 12 anos, a gente dissesse assim, no 10º ano, cara, já entreguei. Nem vou pedir mais, porque Deus não ouve. Eu lembro de um filho, era pequeno, devia ter uns 2 anos de alguma coisa, com aqueles sonhos noturnos difíceis, apavorantes. E aí vou lá conversar com ele e falei assim, você já falou com Deus? Ele falou assim, já pai, mas não adianta. Eu falei, ele está começando a entender o Evangelho. É isso aí. Ele não vai seguir a sua agenda. Ele não vai resolver na pressa que você quer. Ele está moldando você, mesmo mantendo as figuras de medo. Porque Ele quer que você tenha certeza que mesmo em meio ao medo, Ele venceu todo o medo. Ele venceu todo o mal. Durma apenas com isso. Ele não vai fazer um espetáculo para fazer você crer. Se eu iluminar todo esse quarto com uma luz que você nunca viu na sua vida, você vai dormir em paz? Que espetáculo é esse? Às vezes a gente fica tentando fazer essa troca. Só confiar em Deus se Ele fizer as coisas do meu jeito. Um dos jeitos que Deus tem é não retirar as figuras de medo e fazer a gente caminhar cada vez mais confiando nele. É uma caminhada, pode ser longa, pode não ser. Tem adulto aqui que eu imagino deve ter medo até hoje de escuro. Não fale nada, não mexe um músculo. Não se comprometa. Mas é possível que tenha. Mas você pode ir testando as águas, levantando no escuro e andando. Deus me ama e eu te amo. Vai cantando e seguindo. Não é para isso. Mas Ele pode fazer isso com você. A questão é, existe uma condição no texto. E a condição ela é bem clara. Cristo é a solução necessária e suficiente. E essa é a grande boa notícia. O texto não é sobre como você pode vencer as tentações. O texto é sobre o Filho que venceu o que você nunca conseguirá vencer. Houve uma época que eu achava que eu estava fortinho bastante e eu podia lutar com algum demônio qualquer. Hoje eu entendo que eu não consigo lutar com um demônio mirim. Se tiver um demônio piá, eu já não quero saber. Por quê? A força não é minha, a vitória não é minha.
E o texto é sobre o Filho de Deus, que venceu o que eu não consigo vencer. Jesus é aquele filho obediente que refaz a história humana, porque ele vence o que Adão não venceu. Ele vence o que Israel não venceu. Ele vence o que nós não vencemos. É por isso que as 3 respostas que Jesus oferece da sua educação é de Deuteronômio de capítulo 6 a 8. Porque é a memória do fracasso de Israel, mas agora cumprido pelo Filho perfeito. Como disse C.S. Lewis, Cristo é o único que conhece a tentação em toda a sua plenitude, porque ele nunca caiu. Só quem resiste até o fim conhece a força total do vento. Jesus enfrenta todo o furacão para que você não desabe. É isso que ele faz. É o Filho que escolhe a cruz. Todas as 3 tentações são variações da mesma proposta. Seja Messias sem sofrimento. Tome a glória sem cruz. E Jesus escolhe o caminho do Pai. Obediência, entrega, cruz, ressurreição. E é assim que ele se torna o nosso Salvador, o nosso novo Adão, o nosso verdadeiro Israel. Ele vence a tentação não é como exemplo, é como o seu substituto. Às vezes a gente fica achando, né? Jesus é o nosso exemplo, né? Fica bonito, não fica? Exemplo para você o quê? Tentar ser o que ele fez? Do que você está falando? A Escritura usa a palavra exemplo e fala das tentações que os nossos pais passaram no deserto quando saíram do Egito. Que aquelas coisas que aconteceram sirvam como exemplo. Mas é para nós seguirmos os passos de Cristo, estando nele. Se nós estamos em Cristo, aí sim, eu tenho uma ideia muito clara de que eu estou na sua morte. Ele me substitui. O Espírito Santo que estava sobre Jesus agora habita em nós. Portanto, hoje, quando há domínio próprio, é fruto do Espírito, não é fruto da nossa força. Toda aquela lista do fruto do Espírito é resultado não nosso. É claro que eu preciso lutar para fazer aquelas coisas. Mas aquilo já é a conquista que o Espírito coloca em nós. É por isso que será sempre estranho quando um crente, como um crente que eu conheci, fala assim, eu falei para um senhor, o senhor já podia ser presbítero, não é? Ele falou assim, não eu sou muito nervoso, eu vou arrumar confusão, eu vou brigar. Eu falei, o senhor usou o verbo ser de modo muito estranho. Que eu saiba, nós somos nova criação em Cristo. E Ele colocou o fruto em nós. Você pode estar usando mal, mas você não pode mais dizer que não tem. Você tem domínio próprio. O que você tem que dizer é, eu não quero usar o domínio próprio. Que aí você começa a entender quem é o sujeito disso. É você que não está querendo usar o domínio próprio e cá entre nós, isso é um pecado sério. Você não lançar mão daquilo que Deus disponibilizou para você. É muito pesado esse negócio, eu sou nervoso. Eu era. Mas eu ainda sou. Rapaz, eu era. E agora Deus vai trabalhar em você, no convívio. E a gente às vezes foge disso, né? Do quanto Deus nos molda em comunidade, no corpo de Cristo. Ele não nos molda em outro lugar. E tem um monte de crente querendo ser moldado, assim, sabe, eu não gosto muito de frequentar, eu frequento a igreja, mas assim, eu evito ficar com o pessoal, porque não é muito para mim, sabe? Eu falo, então, eu não estou entendendo, porque esse é aquele corpo que ele disse que trabalharia cada um de nós. E se você abre mão do corpo de Cristo, você abre mão de ser trabalhado. E nós não temos o privilégio de ter o que Deus fez através de você para nós. É uma coisa mais inteira. Só existe vitória para nós, porque houve vitória por nós. É por isso que esse texto também é um convite.
Porque é a resposta do coração transformado pela graça. O Evangelho nos chama a voltar a essa confiança filial. Jesus, ele mostrou o que significava ser filho de Deus. Confiar no Pai em lugar de usar o Pai. E você é chamado a viver assim. Não é pelo pão, não é pela glória, não é pelo espetáculo, mas pela palavra e pela vontade do Pai. É por isso que é assim que eu tenho que deixar a cruz formar os nossos desejos, individualmente, como igreja no total. Essa é aquela hora que você faz a pergunta para si mesmo: onde é que eu tenho procurado atalhos, não é? Onde é que eu tenho... Quem tem sido espelho para mim? Na verdade, é até um pouco mais complicado, porque quando a palavra de Deus diz que nós somos imagem de Deus, quando você tem um espelho, a sua imagem está lá dentro. Quando você é imagem de Deus, você está lá dentro do espelho. A questão é, a quem que você reflete? O noivo. É a ele que nós refletimos. É por isso que o convite é: volte para Cristo, filho obediente, e deixe a cruz desmontar as suas ilusões. Eu sei que alguns crentes às vezes pararam de tentar, pararam de pensar no assunto, pararam de lutar, pararam de buscar maturidade, pararam de adorar até. Mas isso é ceder à tentação. O chamado é retomar a caminhada no Espírito. E não poucas vezes, o Espírito vai fazer o que fez com Jesus Cristo. Vai nos levar ao deserto. Como já fez algumas vezes. Jesus indo com as pessoas, falando: vai indo. Eles vão para o lago, tempestade. Deus sabe para onde nos manda e quando é necessário tempestade. É por isso que o chamado hoje é: retome a caminhada no Espírito. O Evangelho não diz que Jesus venceu para que você pudesse vencer. O Evangelho diz que Jesus venceu porque você não podia vencer. É por isso que hoje, por causa dele, estando nele, você pode se levantar, resistir, crescer, amadurecer. Porque você conta com a maior força jamais vista. Eu lembro quando a gente falava com as crianças que passavam dias difíceis na escola. E aí chegava um dado momento, a gente falava assim para elas: tá bem difícil esse assunto aí, vamos usar a nossa grande arma? Aí eles faziam assim: já sei, oração. Assim. A grande arma que você quer é meter a mão na cara. A grande arma é quebrar a cara do outro, é destroçar o que ele gosta. Essa é a minha grande arma. Não é isso que eu quero? Não, essa não é a grande arma. A grande arma é falar com o Todo-Poderoso, que Ele é capaz de mover corações. O que a gente quer, na verdade, não é destruir o outro, é falar que Deus move aqueles corações para a gente conseguir brincar em paz. É isso que a gente quer de verdade. A gente quer amadurecer e caminhar rumo à Nova Jerusalém. Nós fazemos tudo isso porque, como noivas, nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém, para a grande festa. Assim, quando a tentação vier, e ela virá, você deve se lembrar que sem cruz não há glória. Mas com Cristo, a cruz ainda não é o fim da história. Nós estamos vivendo a época da oportunidade, em que as coisas estão sendo anunciadas. Ponto. Fim. Esse é um texto pregado e que você percebe nele que esses elementos estão todos lá. A alimentação, a identidade, a educação, a resposta da palavra e a adoração. Saber que mesmo no deserto, Jesus sabia onde estava. Pode ser que você esteja numa situação muito difícil, mas se você souber que está em Cristo, faz toda a diferença. Porque nessa hora não adianta você falar assim: eu sou baiano,
eu sou curitibano, eu sou centrestino de algum lugar. Nessa hora não vai te ajudar em nada. Mas se você se lembrar que você está em Cristo, você sabe onde você está. Você sabe quem você é. Você sabe para onde você está indo. Deus nos ajude e nos abençoe.